Bom dia, boa tarde, boa noite, caros alunos. Dando início à nossa disciplina de Engenharia Econômica, nós teremos a aula de juros simples e composto. Eu quero ressaltar antes para vocês que essa disciplina é muito importante para o resto da vida de vocês, tá? Então, como a gente tem a nossa vida baseada praticamente em dinheiro, né? Então a gente precisa de dinheiro para tudo que a gente fizer. A gente tem que saber como administrar muito bem esse dinheiro, como valorizar ele, como trabalhar com ele, como não ser dependente dele, ou ser o mínimo dependente possível, né? Então, para isso vai ajudar na nossa profissão também. Então, dentro da engenharia a gente vai ter empregos, vai ter trabalhos, vai ter empresas que dependem da gente saber administrar bem esse recurso, tá? Então, juros simples e composto é o início disso. Então, vocês procurem entender, quem não entender me pergunta, tá? E eu vou procurar ir passando para vocês gradativamente os ensinamentos aí sobre essas várias formas de trabalhar e de fazer cálculos com dinheiro. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber quando a gente está falando de juros simples e composto é que na economia existem diversos tipos de remuneração, tá? Então, em economia, sempre que a gente vai estar falando aqui, a gente vai estar falando economicamente, certo? Então, primeira coisa, que tipo de remuneração a gente tem? O primeiro que a gente pode ver aí é o trabalho, né? Então, a pessoa trabalha, recebe um salário, ou seja, recebe um pagamento pelo que está fazendo. Não necessariamente tenha que ser um empregado. Pode ser, por exemplo, um trabalhador autônomo. Pode ser o cara cortar a grama. Então, cortou, recebe um salário ou recebe uma remuneração pelo que fez, né? Então, a gente tem inúmeras formas de trabalho que recebem remuneração. Na maioria das vezes o trabalho depende da pessoa, ou seja, da mão de obra dessa pessoa, o que ela sabe fazer, o que ela consegue fazer, qual a capacidade que ela tem, né? E depende também do tempo. Então, para eu elaborar esse trabalho, eu despendo de um determinado tempo, tá? Então, primeiro fator de produção aí é o trabalho e eu sou remunerado na forma de salário ou de pagamento sobre esse meu trabalho. Segundo fator de produção é aluguel, tá? Então eu posso ter terra, posso ter apartamentos, posso ter imóveis, posso ter carros e alugar esses imóveis. Ou seja, eu tenho um bem e estou disponibilizando esse bem para outra pessoa por um determinado tempo e ela me remunera por isso, pelo uso desse bem. Tá? Pode ser uma terra na forma de arrendamento, pode ser um apartamento, uma casa, um carro, né? Então, é um bem que eu adquiri, que eu tenho, que eu possuo e eu alugo para outra pessoa. Uma outra forma também é capacidade administrativa. Então, eu tenho uma empresa, tenho uma capacidade boa para administrar essa empresa. Conforme maior ou menor a minha capacidade, eu vou ter mais ou menos lucro na empresa, né? Então, minha capacidade de administrar alguma coisa me traz lucro. Um outro fator de produção ainda que a gente tem é técnica, né? Então, capacidade técnica. Então, eu desenvolvi algum equipamento, criei alguma coisa nova, criei algum produto, escrevi um livro.
descobrir um equipamento, descobrir uma fórmula nova de um produto ou de um equipamento, alguma coisa assim, então eu sou remunerado por isso. Criei uma música também, pode ser, né? Eu sou remunerado por isso com royalty ou patentes. Então, recebo por essa minha capacidade técnica, tá? E aonde a gente quer chegar, e o que a gente vai estudar, é uma remuneração por capital. Tá? Então, eu tenho dinheiro, né? Também chamado de grana, pila, tutu, arame, mufunfa, mascada, faz-me rir, né? E com isso, com esse capital, com esse dinheiro que eu tenho, eu ganho juros em cima disso se eu estiver emprestando esse dinheiro, se eu estiver trabalhando com esse dinheiro ao longo do tempo. Tá? Então, esse capital remunera ao longo do tempo os juros. Então, para o trabalho eu recebo aluguel, salário, né? Para a terra eu recebo aluguel, capacidade administrativa eu vou ter lucro em cima dessa técnica ali, capacidade técnica eu vou ter royalties ou patentes em cima disso, e o capital me remunera pagando juros. Tá? Então, uma boa definição para juro é considerar o custo do dinheiro por um determinado tempo. Então, sempre vai ter o termo valor, ou custo, ou dinheiro, né? Então, quanto eu vou estar disponibilizando, que montante eu vou estar colocando e quanto tempo. Então, essas duas palavras vão andar junto quando a gente estiver fazendo o tempo, quando a gente estiver tratando com dinheiro. Então, todas as transações que envolvem dinheiro possuem juros implicitamente ou explicitamente. Tá? Então, muitas vezes a gente vê, é juro zero e tal. Vai procurar porque vai ter uma cláusula lá que vai ter um dinheiro para abertura de crédito, vai ter algum outro dinheiro envolvido, ou juro zero, mas ele te cobra a taxa de juros, acompanha a prestação pelo INPC, quer dizer, ele está cobrando juro do governo, só não está cobrando juro a mais em cima desse valor. E assim, sempre a gente vai considerar o tempo. Tá? Então, sempre, qualquer cálculo que a gente fizer a partir de agora, em cima de juros, a gente tem que considerar o tempo. É proibido somar ou subtrair quantias em dinheiro que não se referirem à mesma data. Ou seja, eu não posso somar R$100 hoje com R$100 de um ano atrás. Tá? Então, quando eu fizer cálculos em engenharia econômica, em administração, eu não posso somar valores de datas diferentes. Tá? Então, se eu ganhei R$100 hoje, não é a mesma coisa que eu ganhar R$100 daqui a um mês. Isso tem diferença. Tá? Então, a partir de agora, ponham na cabeça que essa soma de valores em tempos diferentes não pode acontecer simplesmente somando. Eu tenho que considerar o juro. Tá? Então, vamos ver agora na próxima parte aqui, juro simples e depois juro composto. Então, aqui o primeiro que a gente vai ter é juros simples, certo? Juros simples é o mais básico de todos, onde assim, apenas o capital inicial ou principal vai render juros. Tá? O que a gente vai ter aqui é uma fórmula onde aparece J igual a capital principal vezes a taxa de juros vezes o número de período de juros. Ou seja, se eu tiver ali
10 mil, uma taxa de juros de 1% e um número de períodos de 20 meses, por exemplo, tá? Eu vou ter ali, então, esses números colocados na fórmula, tá? E a gente vai obter um juros que é um valor percentual em cima desse cálculo que a gente está fazendo, tá? Meu montante após o final do período, tá? Então vai ser o capital inicial mais o juro daquele período, tá? Então, sempre a gente vai ter uma taxa, um capital inicial, um capital principal, né? E o número de período. Ou seja, quantos meses se a taxa for dada em meses, quantos anos se a taxa for dada em anos. Tá? A taxa de juros sempre tem que acompanhar o número de período de juros, tá? Para eu poder colocar na mesma forma. Tá? Então essa é uma primeira. Depois a gente vai ver, na sequência a gente vai ver mais sobre taxas, né? Então como igualar taxas e tudo mais. Então, juros simples é aquele que de pai para filho, camarada para... Nem esses eu acho que fazem mais, tá? Mas assim, é de pai para filho, esse é um juros que não é um juro que não existe, tá? Então, ninguém trabalha com isso, nem um banco, nem uma corretora, ninguém vai trabalhar com esse juros simples, certo? Vai ser só se a gente fizer algum negócio entre muito amigo ou um negócio de pai para filho, assim, tá? Então, esse juros simples normalmente a gente não vai ver. Vai ver agora no comecinho e depois não vai ver mais porque ele não é utilizado. Juro composto, tá? Então, esse é o juros que vai ser utilizado, tá? Então a fórmula é o montante, já aparece então igual ao capital, 1 mais a taxa de juros elevado na N, que é o número de períodos. Então, depois de cada período de capitalização, o juro é incorporado ao principal e passa a contar juros sobre o principal mais o período. Tá? Então, primeiro mês tive juros de 10, em cima do... Eu já acrescento esse 10 em cima do meu montante, em cima do meu capital, e no mês seguinte ele vai ser acrescido. Tá? Vamos ver um exemplo aqui para ficar mais fácil para a gente entender. Aqui nós vamos representar, então, um comparativo entre juros simples e juros composto. Nós pegamos o mesmo valor, tá? Vamos supor que a gente tivesse aplicado esse valor na poupança, por exemplo, e esse valor ali, então, inicial é 10 mil. Tá? Estamos usando uma taxa de juros de 3% ao período. Por que eu digo período e não dia, mês ou ano? A gente vai considerar aqui como período por enquanto, tá? Então, meu período pode ser dia, pode ser mês, pode ser ano, tá? Essa taxa 3% eu peguei hoje, é mais ou menos a taxa que está sendo utilizada ao ano para remuneração, tá? De poupança. Então, 3% é a taxa Selic hoje que está se usando para remuneração de poupança ao ano. Então, a gente pode considerar ali o período como se fosse ano, para ficar mais verdadeiro, né? Mas esse período, por enquanto, a gente não precisa se preocupar. Precisa se preocupar a quantidade de períodos que eu tenho ali. Então, eu tenho 12 períodos, tá? Então, eu considerei 12 períodos, 3% para um valor de 10 mil. Então, a gente pode ir utilizando a fórmula ali, que juros simples, juro composto. Então, meu montante, montante é sempre o valor que eu vou atingir, tá?
capital é o C, então o capital é o valor que eu investi. Taxa é a taxa de juros que eu vou usar. Sempre eu vou usar em 3 dividido por 100. Então, sempre que eu tiver o I ali, como é porcentagem, eu vou usar 3 dividido por 100. E N, então, número de períodos. Eu vou fazer uma tabela aqui onde eu vou passando período por período para vocês. Então, primeiro período, a gente vai colocar o N como 1. Tá? Então, para o meu N1 ali, eu vou ter juro de 10 mil, 3% vai ser R$300, né? E esse juro vai ser tanto para o simples como para o composto o mesmo valor. Final do primeiro período, o que eu vou estar recebendo de volta, ou o que eu vou estar pagando em cima desse empréstimo, são R$10.300. Então, vou estar devendo nesse final do primeiro período R$10.300. Tá? Somou. Até aí, juro simples e juro composto igual, né? Para um período. A partir do segundo período, eu vou ter o meu juros no simples. Vai ser o quê? Vai continuar R$300, porque é em cima do 10 mil. Tá? Então, eu somei 10.600. No composto, o meu juro não é mais em cima do 10 mil, é em cima do 10.300. Então, o meu juro passa a ser 309 e eu somo 309 aos 10.300. Então, já estou devendo no final do segundo período 10.609. Tá? E assim por diante até o final. Então, vejam a tabela completa aqui, ó, cada vez eu vou pegando em cima do valor anterior. Para o terceiro período ali eu tenho R$300 no simples, 10.900. Para o composto eu vou ter 3% em cima de 10.609, que dá 318,27. Meu valor devido já é 10.927. Lá no final do 12º período, eu vou estar devendo no juro simples 13.600, no juro composto 14.257. Tá? Então, esse valor é maior sempre no juro composto, tá? Porque o juro composto vai colocando juros em cima de juros, tá? E esse é o que é utilizado. Então, meu juro acumulado no ano, se eu for somar isso tudo, vai dar no juro simples 36% ao ano. Aqui eu botei como se fosse mês, né? Mas a gente pode pensar, o juro acumulado no período aqui é 36% e 42,58% no juro composto. Então, a gente percebe que esse juro é maior no juro composto. Tá? Porque eu estou calculando sempre em cima do juro do mês anterior. Tá? Depois eu vou colocar um exercício para vocês fazerem em cima desse juro simples e juro composto para vocês irem treinando e ver como é que fica. Agora nós vamos ver alguns conceitos que são importantes para a gente trabalhar com juros. Tá? O primeiro deles, então, é regime de capitalização. Então, ali eu vou ter capitalização contínua. Então, são capitalizações que se formam continuamente, e não somente no final de um período, que pode ser mês, ano, bimestre, trimestre, né? Então, alguns exemplos aí. Eu tenho faturamento no supermercado. Então, toda hora está entrando dinheiro em caixa, né? Toda hora eu estou capitalizando, tá entrando capital, entrando grana na caixa ali, toda hora eu estou capitalizando esse valor, ou seja, eu estou aumentando o valor recebido o tempo inteiro. Também, como um outro exemplo, pode ser a depreciação no equipamento. Então, eu tenho um carro lá, ele está depreciando a cada minuto que eu tenho ele, esse carro está depreciando, está perdendo valor. Ou uma máquina também, né? Então, essa máquina
normalmente vai estar perdendo valor a cada minuto, a cada tempo que eu uso ela, né? Ela vai estar perdendo. Então, isso se chama de uma capitalização contínua, né? Ou seja, eu estou agregando valor ou perdendo valor continuamente no tempo. Tá? Outra forma é capitalização descontínua. Então, os juros são incorporados no principal somente no final de um período. Ou seja, o valor aumenta no final do período. Eu recebo o valor a mais no final, depois de um tempo. Um exemplo prático disso é a caderneta de poupança. A caderneta de poupança ela te paga no final do mês. Então, tu tem que deixar um mês esse dinheiro aplicado para tu receber o juro. Se tu tirar antes, tu perde o juro. Tá? Então, tem aplicações, por exemplo, que são aplicações que tu faz por 3 meses. Então, se tu tirar esse dinheiro antes desses 3 meses, precisou do dinheiro antes dos 3 meses, tu vai perder os juros que tu tem daquela aplicação, né? Então, capitalização contínua e capitalização descontínua. Esses são os dois regimes que a gente vai trabalhar aí. Um outro conceito importante da gente aprender e que no mercado acaba se causando muita confusão, tá? Os bancos utilizam disso para fazer confusão e para ganhar dinheiro, né? Eles utilizam isso de uma forma para confundir a pessoa que está investindo ou a pessoa que está trabalhando com isso, que não tem muito conhecimento. E quem tem mais conhecimento acaba se aproveitando disso, né? Então, é taxa de juros, então eu vou ter taxa proporcional e taxa equivalente. Então, toda operação de crédito, toda operação que eu vou fazer envolve 2 prazos. Primeiro, o prazo a que se refere à taxa de juros. Tá? Então, se minha taxa de juros é 10% ao mês, se é 1% ao mês, ou se é 10% ao ano, se é 10% a cada 6 meses, semestralmente, tá? Então, esse é um prazo que eu vou ter. O outro prazo é de capitalização dos juros, ou seja, quando que ele vai te pagar realmente esses juros. Então, por exemplo, a caderneta de poupança, isso aqui é só um exemplo, tá? Não é o que a caderneta de poupança está pagando hoje. Ela está pagando hoje mais ou menos 3% ao ano. A caderneta de poupança paga aos investidores uma taxa de juros de 12% ao ano. Tá? Então eu tenho ao ano aí. Essa taxa de juros é agregada ao principal todo mês, ou seja, todo mês eles vão colocar essa taxa de juros, esse juro no principal, na tua conta, junto com o valor investido, tá? Então eles estão te pagando mensalmente, mas uma taxa de juros que foi calculada de 12% ao ano, mas é capitalizada todo mês. Então, se eu for fazer somente uma proporção ali, 12 dividir por 12, vai me dar uma taxa proporcional de 1% ao mês. Tá? Então, a gente tem prazo da taxa e prazo de capitalização. Prazo da taxa é 1 ano, prazo de capitalização é mês. Tá? Então, são dois prazos que eu vou ter em toda a taxa. Como é que vai funcionar no regime de juros simples e no regime de juros compostos? No regime de juros simples, a taxa proporcional é obtida da divisão simplesmente da taxa de juros pela quantidade de vezes que ocorrerão esses juros. Por exemplo, 18% ao ano, AA é ao ano, com capitalização mensal. Eu vou dividir esse 18 por 12 e vai me dar uma taxa de 1,5% ao mês. Tá? Em juros simples, taxa proporcional e taxa equivalente é igual. Tá? Então é a mesma coisa no regime de juros simples. Taxa proporcional e taxa equivalente é a mesma coisa. Agora nós vamos ver então em juros compostos como é que funciona.
Então, no juro simples, eu somente divido uma pela outra. No juro composto, eu estou tratando de uma capitalização, então, exponencial. Então, eu tenho a seguinte fórmula aí para representar, para conseguir fazer esse juro composto. Então, o meu IQ, que é a taxa do período, certo, que eu estou querendo, né? 1 mais a taxa total, que é a taxa do período total que eu tenho, então. 1 sobre Q, onde Q é o número de períodos de capitalização, menos 1. Então, vendo esse exemplo aqui, vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, se eu tenho uma taxa semestral, tá? 10,3826% ao semestre. Eu quero saber qual é a taxa equivalente mensal. Então, eu tenho que usar essa fórmula, tá? Onde eu vou colocar 10,3826 dividido por 100, lembrar sempre de dividir por 100 a taxa, né? Por cento, elevado a 1/6 menos 1. Então, eu vou ter uma taxa equivalente mensal de 1,66% ao mês. Tá? Se eu simplesmente fizer 1,66 vezes os 6 meses, vai me dar um valor de 9,96% ao semestre, o que está errado. Tá? Então, sempre eu estou trabalhando com juros compostos, tá? Isso seria para juros simples. Então, se fosse juros simples, eu poderia fazer 1,66 vezes 6, tá? Como a gente não vai trabalhar praticamente com juros simples, eu tenho que utilizar essa fórmula para chegar numa taxa equivalente mensal, tá? Então, outro conceito que a gente vai ter aí é taxa nominal e taxa efetiva. Taxa efetiva é a que apega todo o período cheio, tá? Então, eu quero saber quanto que eu ganhei de juros do começo ao fim do ano. Então, essa é minha taxa efetiva. Então, eu quero saber quanto eu vou ganhar de juros em 18 meses. Essa é minha taxa efetiva, tá? Então, é a mesma fórmula que a gente tem em cima, só eu estou isolando o IF ao invés de isolar o IQ. Tá? Então, se vocês fizerem a transformação ali, vocês vão ver que é a mesma fórmula. Tá? Então, IF é a taxa efetiva e Q é a taxa equivalente a um determinado período. Tá? Então, ali, para uma taxa de 1,66% ao mês, eu peguei a mesma de cima. Qual o montante de juros ao semestre e ao ano? Tá? Então, ao semestre eu vou ter ali, coloquei o Q como 6 e vou ter uma taxa IF de 10,3826. Ao ano vocês podem fazer para ver como ficará. Então, a única coisa que vocês vão fazer é colocar, ao invés de 6, vocês vão colocar 12 ali, utilizando esse mesmo valor, e vão ver qual é a taxa IF que deve dar. Ok? Agora vamos definir a taxa nominal. Então, quando o prazo de capitalização do juro não é o mesmo daquele definido para a taxa de juros, tá? Então, taxa nominal, normalmente a gente pode entender como uma taxa mentirosa, tá? Então, a taxa nominal de juros, olha, veja um exemplo 1 aqui, como é que ela retrata bem a situação. Taxa nominal de juros é 36% ao ano, mas ela é capitalizada mensalmente, ou seja, eu tenho uma taxa total de 36, mas que eu vou depositar na conta. Esses 36% ao ano eu vou estar depositando na conta mensalmente. Então, os prazos não são coincidentes, né? O prazo de capitalização é de mês e o prazo a que a taxa se refere é ano. Então, 36% é para o período inteiro, 12 meses. Assim eu vou dividir 36 por 12, vai me dar 3% ao mês, certo?
a taxa efetiva desses 3% ao mês eu vou fazer e encontrar ela pela fórmula, né? Então, 3% ao mês, IF igual a 1 mais 0,03 elevado a 12 menos 1. Então, eu vejo que a minha taxa efetiva ao ano não é 36%, é 42,6% ao ano. Então, essa taxa nominal, ela não representa a efetiva taxa de juros que eu tenho na operação. Ela é uma taxa fantasiosa, é uma taxa que eles colocam esse valor para disfarçar um pouco. Tá? Então, a gente tem que ter bastante cuidado quando falar em taxa nominal. Tá? Eu tenho que lembrar que taxa nominal, eu tenho que dividir ela pelo período, né, que eu estou capitalizando, mas ao final do meu processo eu vou ter uma taxa efetiva que é bem maior do que essa que é dada. Tá? Então a gente pode ver pelos exemplos aí o real valor dessa taxa efetivamente, né? Então essa taxa, quando eu calculo ela efetivamente, eu tenho um valor. Quando eu calculo ela nominalmente, ela me fantasia, ela não é a taxa real. Tá? Então eu tenho que ter bastante cuidado quando numa aplicação falar em taxa nominal. Uma outra definição que a gente tem também é juro exato e juro comercial. Essa é uma definição bem simples, tá? A gente divide o juro, no exato a gente divide por 365 dias e no comercial a gente considera 360 dias. Então, dá uma pequena diferença ali, vocês podem ver no 003287 ali 003333% ao dia num ou ao dia no outro, tá? Então, dá uma pequena diferença no juro exato e no juro comercial. É mais para efeito de conhecimento.